Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Daniel capítulo 1. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Permaneça com sua Bíblia aberta. Você que pode. Que nós vamos trabalhar esse texto de capítulo 1. Eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa e minha filha Isabela, que me acompanha. Minha esposa Lidiane, minha filha Isabela. Louvo a Deus pela vida do pastor Artal, juntamente com os nossos amados irmãos. Louvo a Deus pela vida de toda a igreja. Louvo a Deus pela vida da liderança da mocidade que entrou em contato conosco para nós estarmos aqui hoje, nesta noite, compartilhando a palavra de Deus. Deixa eu só... Espera aí. Daniel capítulo 1, todos que encontrar, digo amém. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária ou a alimentação diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber,
e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Amém? Meus amados irmãos, nós precisamos nos situar o que está acontecendo aqui. A gente sabe que quem invade o reino do sul é Nabucodonosor, imperador da Babilônia. O Império Babilônico sitia, cerca Jerusalém e eles passam durante bom tempo sitiados, passam a ter fome ali dentro de Jerusalém. E diante de toda esta situação, chega um momento em que Nabucodonosor consegue entrar com o seu exército na cidade de Jerusalém. E nesta primeira leva, Deus abençoe, nessa primeira leva, a Babilônia, ela pega esses jovens, essas pessoas, para poder organizar o serviço público, para poder estruturar o império. Então, e para enfraquecer o império que está sendo invadido, eles pegam os nobres, reis, sacerdotes, príncipes, doutores, eles vão justamente no alto escalão, para justamente já enfraquecer logo de cara. E dentro de toda essa situação, estão esses 4 jovens, mais em destaque Daniel. Esses jovens são tirados da presença de seus pais, são transportados para a Babilônia, que distava mais ou menos 1.200 quilômetros da cidade de Jerusalém. E a gente observa que estes jovens, e dizem alguns estudiosos, fazendo uma média, Daniel não passaria de 19 anos. Alguns dizem de 14 a 16, a 17, mas alguns vão até 19, não mais que isso, segundo o que a gente pôde observar. E, diante dessa situação, estão ali 4 jovens, 4 adolescentes, distante da sua terra, distante da sua família, numa cultura estranha, no meio de uma religião estranha ao judaísmo, à lei de Moisés, tudo muito diferente, tudo muito novo. E quando você lê o Salmo de número 137, alguns que foram levados para a Babilônia entraram em depressão e tristeza. Como nós vamos louvar ao Senhor se nós estamos em terra distante? Penduraram-se os salgueiros, penduraram-se as harpas, melhor dizendo, nos salgueiros, penduraram os seus instrumentos e disseram, nós não vamos mais entoar louvores a Deus, estamos distantes, estamos em terra distante.
Então, alguns a gente entende que se entristeceram por conta de estar na Babilônia. Mas com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a coisa é diferente. E o que eu acho interessante é que, como eu já disse a vocês, eles são adolescentes. Eles não são homens maduros, experimentados, embora a fé de Daniel mostre muita maturidade. Mas em idade ele tinha pouca idade. Mas ele tinha no seu coração algo de extremamente importante que é necessário ter, não somente na vida do jovem, mas de todos nós, o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor, irmãos, ele traz sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. E vocês observam que Daniel estava agora ali com seus amigos, naquela situação muito delicada. E ele foi para ocupar uma função de extrema responsabilidade. E uma função que ela desconstruía toda a identidade para poder assimilar a identidade da Babilônia, para poder pensar e falar a língua da Babilônia. Então eles sofreram um choque muito forte de cara. Um processo de aculturação, que é quando eu imponho a minha cultura sobre a outra, sem que o outro, de forma que o outro perca todas as suas características e passe agora a reproduzir a cultura e o pensamento de quem foi aculturado. Então vocês observam que a sedução, a tentação era muito grande diante desses adolescentes. E indo para o texto aqui, voltando ao texto, eu quero ver com vocês o versículo de número 3, que diz o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem defeitos nenhum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, habilitados, doutores no conhecimento, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e que lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Vocês observam que aqui é uma tentação muito grande. Eles vão passar 3 anos recebendo alimentação e bebida do próprio rei. Depois desses 3 anos, vão se assentar à mesa do rei. Só que o rei aqui é o rei da Babilônia. Então vocês observam que é algo tentador, e quantos jovens adultos, qualquer crente que não vigia, são seduzidos nesse tempo presente. Percebam que aqui eles começam a trabalhar com a linguagem. Eles querem modificar a linguagem. E quando a gente observa o nosso contexto cultural que nós estamos vivendo, essa guerra cultural, a ideologia cultural, ela trabalha justamente na alteração da linguagem e da cultura dos povos. Uma minoria querendo implementar uma linguagem, uma ideologia em detrimento da maioria. É a linguagem da gramática do nosso português sendo modificado, sendo adulterado. É a linguagem que agora ela não pode ter um gênero masculino, ela não pode ter um gênero feminino, ela tem que ser uma linguagem neutra. Não existe linguagem neutra. Não existe linguagem neutra.
A maioria não pode sobrepor, a minoria, perdão, não pode sobrepor a maioria. Como se fará com aqueles que têm problemas com auditivo e fala? Como é que a gente vai fazer com a Libras, que é o segundo idioma oficial do nosso país? Alguns querem privilégios, mas esquecem o outro. Essa é a guerra cultural que está sendo travada no nosso meio, e no meio principalmente da juventude. Eu sou professor de educação básica, então eu sei muito bem o que estou dizendo a vocês. Eu estou inserido nesse contexto e nesse meio, em que se você fala aquilo que você pensa, aquilo que você acha, você é taxado de tudo e quanto há. Fascista, antidemocrático, misógino, não sei o que lá, tudo quanto é adjetivo, eles caçam para taxar a gente. Mas aí, se não reza a cartilha deles, se rezar a cartilha deles, nós somos democráticos. E é o que está acontecendo aqui, irmãos. A Babilônia está modificando a linguagem. Eles pegam estes jovens, aqui Daniel, Ananias, Misael, Azarias, e querem o quê? Tirar a sua identidade de hebreu, a sua identidade de judeu, querem tirar toda esta roupagem deles. E a gente vê isso dentro da igreja também, viu, irmãos? E é dentro das igrejas hoje a gente vê isso. Essa linguagem sendo distorcida, a palavra de Deus sendo distorcida. É tal de negócio neurolinguístico, neuroplasticidade, é não sei o que lá, e mudando a linguagem, mudando as coisas, e a gente está vendo muito isso dentro da igreja. Eu conheço pastores, amigos, pastores consagrados que foram para determinadas denominações, entraram como membro, e toda a roupagem que eles tinham foi tirada, eu digo ministerialmente falando, irmãos, para agora ele poder assimilar a linguagem e a cultura daquela igreja. Então isso acontece até dentro da igreja. Voltando ao texto de Daniel, agora, esses jovens precisavam aprender a cultura, e eles iam mexer com o quê? Com a cultura, com a religião babilônica, uma religião imoral, uma religião que envolvia a prostituição, envolvia muitas coisas abomináveis diante de Deus. E uma prova disso é que eles pegam o nome de Daniel e colocam de Beltesazar. Todos os nomes a ver com divindades babilônicas e sumérias. Era o rei Marduk, era o deus Marduk, era o deus Nebo, era tudo a ver com a divindade de Babilônia. Mas só que, de fato e de verdade, os nomes foram modificados, mas a essência não foi modificada, porque eles serviam a Deus, eles tinham o conhecimento das coisas de Deus. E eles tinham a palavra de Deus gravada nos seus corações. E no versículo 4 fala que eles eram para aprender a cultura e a língua dos caldeus. E o que nós observamos? Há um dado preocupante. Desde quando eu vi este dado, mais de 50% dos jovens que entravam nas universidades, eles largavam o evangelho. E eu acredito que essa estatística hoje deva ser maior. É a mesma coisa que acontece com Daniel aqui. É tirado da presença dos pais, levado a uma terra distante. Os jovens entram para a universidade e, às vezes, é tirado um pouco da presença dos pais. Passam a ter mais tempo dentro das universidades. Esse dia eu falei com uma pessoa, o filho dela entrou numa universidade federal.
E a primeira coisa que o menino fez foi colocar um piercing na boca. E eu falei, nossa, mas ele mal entrou na Universidade Federal, já colocou um piercing na boca. Aí a pessoa ficou meio assim e tal. Ah, mas eu não posso brigar. Você pode, você é mãe, você tem autoridade sobre o seu filho. A Universidade Federal hoje, as universidades de um modo geral, é um antro de ideologia, irmãos. Eles querem desconstruir os valores da Bíblia. Eu já participei, eu já fui dentro de um centro acadêmico de história na Universidade de Brasília. Eu já estive lá, eu sei o que acontece lá dentro. É bebida, é maconha, é cocaína, é tudo quanto há que não presta. É pessoas que entram crentes e saem lá desviadas. Mas nós temos que ser como Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Nós temos que ter postura e firmeza. Por isso que devemos estudar a palavra de Deus. Porque quando Daniel rejeita a comida e a bebida do rei, é porque ele tinha conhecimento da lei dietética de Moisés, a lei de Levítico, de como era a dieta de um judeu, como o judeu deveria se alimentar. E ele também tinha conhecimento de que a comida do rei, antes de ser servida, tinha um ritual religioso antes de ser servida esta comida, irmãos. Então era uma comida sacrificada a ídolos. E Daniel e esses rapazes falaram, opa, pera lá, não senhor. Só que o que eu acho interessante é que Daniel, ele corria risco de vida. Nabucodonosor, imperador, muito poderoso de sua época. O Império Babilônico foi um dos maiores que se teve. E ele teve a postura, e ele manteve-se firme. E ele pediu ao chefe, faz o seguinte, deixa essa comida para lá, e traz para nós legumes e águas, para a gente participar, para a gente comer isso aqui. Deixa essa comida do rei para lá. E a gente, vamos fazer o seguinte. Aí o chefe dos eunucos, Aspenaz, não, meu rei, ele é muito bravo, ele vai me matar, ele vai acabar comigo. Aí Daniel falou assim, eu te peço, faz isso, durante 10 dias. Aí se durante 10 dias você não vê diferença, aí a gente muda a conversa. Só que, quando ele se põe a não se contaminar, logo, prontamente o texto bíblico diz que Deus se agradou e fez com que Daniel recebesse uma atenção especial de Aspenaz. Quando eu e você decidimos firmemente não nos contaminar, Deus, Ele nos honra. Quando você se propõe a honrar o nome do Senhor, onde quer que tu estiveres, onde quer que tu fores, Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele honra. Que na hora que Ele decide não se contaminar, Ele acha graça diante de Aspenaz. E tem mais uma outra coisa que eu aprendo aqui, que Daniel determinou no seu coração. A santificação, irmãos, aprenda uma coisa. Quando ele determina em seu coração, aqui está acontecendo uma seguinte coisa. A salvação, nenhum ser humano é salvo porque ele quer ou ele vai atrás, não. A salvação é um ato da graça e misericórdia de Deus. Deus, com a sua presciência, conhecendo todas as coisas de antemão, Ele convence através do seu Espírito Santo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele vem à frente e confessa publicamente,
é porque Deus já começou a agir na vida dele. Não é o ser humano que vai ali. Quando o ser humano ele é salvo, ele se arrepende e crê. E se torna uma nova criatura, que vem a regeneração, começa o processo da santificação. E o processo da santificação, ele tem dois aspectos. A santificação, ela tem o quê? A santificação posicional, em que você é tirado da condição de filho da ira, filho das trevas, filho do diabo, e você é alçado à condição de filho de Deus. E tem a santificação progressiva, que é aquela que acontece dia após dia. A salvação é Deus quem faz, mas a santificação progressiva é você e eu que devemos buscar. É eu e você que devemos correr atrás. É eu e você que devemos determinar em nosso coração em manter uma vida e um padrão diante de Deus. Nós somos peregrinos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, diz que ele saúda como os crentes, como peregrinos e forasteiros. Então, nós somos como Abraão, andando em terra estranha, esperando a mansão celestial construída pelo arquiteto, aleluia, que é o nosso Deus. Então, nós estamos peregrinando, caminhando para Canaã celestial. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, oh glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Eita, essa que eu lembrei de quando era da Deus e amor, ó. Lembrei lá do fundo do baú. Então, irmãos, nós estamos caminhando, marchando, nós estamos numa grande Babilônia, nós estamos num lugar inserido em um contexto atribulado. É só você ver o que está acontecendo nos noticiários aí, dia após dia, no nosso país. Isso aqui não é um desencorajamento aos jovens deixar de estudar. Não é isso, pelo amor de Deus. Para a gente não se contaminar, então vamos ficar ignorantes, vamos ficar... Não é isso. É o quê? Manter-se firme, manter a sua postura. Tem um louvor que eu gosto muito daquela banda Morada, Postura do Reino. Depois vocês escutem esse louvor, Postura do Reino. É fantástico esse louvor, irmãos. E aí ele fala sobre a postura do crente. A minha formação em teologia, irmãos, nós somos a primeira turma a ser reconhecida pelo MEC aqui no Centro-Oeste. E os nossos professores eram só teologia liberal. Só para vocês entenderem o que é a teologia liberal, é o seguinte: a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus, do homem e do diabo. Pecado não existe. Era só isso. A faculdade de teologia. E Jesus, eu quero aprender para servir melhor a igreja que eu estou. Eu quero buscar o conhecimento. Cheguei a trancar um semestre. Mas aí Deus falou comigo que não era para eu fazer isso. Eu reabri e formei na faculdade. Então, nós passamos por esse meio acadêmico que estamos até hoje, que é professor nunca para de estudar. Tem que estudar todo santo dia, irmão. Se parar de estudar, ele está enrolado. Ele tem que estudar todo santo dia. Tu é professor, é? Eita, sabe tudo que eu estou falando aqui. Formação continuada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente não para. A gente tem pedagogia, a gente tem história, tem teologia, tem 5 para graduação, tem tudo que está fazendo para juntar ponto, para poder pontuar, para poder escolher turma, para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então a gente estuda, nem sem querer a gente estuda. Então, voltando ao texto bíblico, esses homens tinham conhecimento. E o que é interessante, pastor, eles foram aprender a cultura da Babilônia. Eles aprenderam.
Eles receberam a instrução. E foi de muita valia, porque Daniel se tornou um dos maiores estadistas aqui, irmãos. Mais de 70 anos trabalhando no serviço público sem se contaminar. Na política, sem se contaminar. Crente, homem crente. Aprendeu. Então deixa eu aprender esse negócio para ver como é que é. E é assim que você deve ser. Aprenda, absorva, retenha o que é bom. E aquilo que não é, você joga fora. Deixa para lá. Mas você precisa aprender para você saber avaliar, discutir, ponderar. Então você aprenda. Esses homens aprenderam. E aí chegou o final dos 10 dias. Os homens estavam tudo corado, tudo bonito, tudo vistoso. Porque eles comiam legumes e água e Jeová colocava a nutrição adequada ali. Esses homens, pela fé, estavam ali servindo a Deus e Deus colocando a devida nutrição naquele alimento. Ei, sabe de uma coisa? Que a melhor comida, a melhor bebida é servir a Deus, é servir a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 6, fala: para comer e beber e se alimentar. Os ímpios de antigamente achavam que os crentes eram tudo canibal. Sabia disso? A igreja perseguida, eles iam participar do corpo e do sangue escondido. Aí o povo ficava meio perturbado. Esses crentes são doidos. Eles vão comer carne humana, eles vão beber sangue. Mas eles não sabiam o que era a ceia do Senhor. Igreja perseguida nas catacumbas de Roma, mas eles estavam ali se alimentando das coisas de Deus. E se nós não nos alimentarmos das coisas de Deus, nós vamos alimentar das coisas mundanas e das coisas malignas, não tem jeito. É o curso das coisas. E o que é maravilhoso, chega o dia de se formar na Universidade da Babilônia. Agora é hora de apresentar o TCC diante do rei. A banca examinadora, rei da Babilônia, Nabucodonosor. Se você vai apresentar seu trabalho no fim da faculdade, você já se treme todo. Imagine você num contexto desse, de um imperador que, se ele visse alguma coisa errada, ele mandava matar sem dó e piedade. Não tinha misericórdia. Ele mandava matar. E aí vão os 4. E a turma toda lá, no final da colação de grau ali. Quando estes homens abrem a boca, achou-se 10 vezes mais sabedoria, porque eu disse no começo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O mundo aí fora acha que nós somos loucos, mas a sabedoria do mundo é loucura para Deus. O mundo acha que você é burro, perdão da expressão. Amém. Você podia estar agora, tomando uma canjibrina, assistindo Flamengo e Palmeiras ali, ó, gritando, ó. Mas assim, olha um detalhezinho no versículo 21 de Daniel 1. Daniel continuou até o 1º ano do reinado de Círio. O reino da Babilônia passou. Veio o reino medo-persa, veio o reino persa, ou seja, passam-se os reis e os reinos, mas aquele que permanece na palavra do Senhor, este vai estar diante do Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então coisa boa é servir a Deus, coisa boa é estar na presença de Deus. Não me interessa onde quer que você esteja, mas seja sal, seja luz. E esses homens, na hora que abriram a boca, o rei ficou abismado. Mas que negócio é esse?
Não sei se vocês chegaram a ver. Teve um jovem que ele foi tido como o maior QI do mundo. Eu acho que é um coreano. E vieram a perguntar para ele qual era o motivo de um QI tão alto. Sabe o que ele disse, pastor? A leitura da palavra de Deus. Esse jovem coreano era um jovem que amava a palavra de Deus. Então Deus fez com que ele tivesse uma sabedoria que chamasse a atenção. Então você se debruçar nesta palavra. Por isso que o diabo ele enfraquece a nossa vida de oração. Ele enfraquece a nossa vida de meditação. Esses dias lá na escola, né? Eu tenho umas amigas lá que tem outras religiões, que trabalham com meditações e tal. Aí eu falei para ela, eu também medito. Eu também pratico meditação. Aí elas olharam para mim, você medita? Eu medito na lei do Senhor, dia e noite, medito na palavra de Deus. Aí elas, tá. E ficou assim, né? Então, não é só elas que meditam, não, a gente também medita, né? Então, irmãos, nós temos que ter esse cuidado. Aí quando chega lá no capítulo 2, e aí a Daniel, além de toda a sabedoria, ainda recebeu de brinde, de extra, um plus, discernimento de sonho. Ele ainda recebe um algo a mais, discernimento de sonho. Aí no capítulo 2, eu acho, é muito engraçado, irmãos. O rei tem um sonho. E aí manda chamar todo mundo, os astrólogos, todo mundo. Aí fala assim, ó, é o seguinte, eu quero que vocês discernam para mim o sonho. Aí, os magos lá da Babilônia, se o senhor me contar, eu vou. Se o senhor me contar, eu vou dar interpretação, né? Aí o rei, oxe, tu não recebe os deuses lá, e ele não vai falar para você, não? Aí Daniel falou assim, não, peraí, dá um tempo, deixa eu orar. Aí o homem vai orar, Deus dá a revelação do sonho de ponta a ponta. E esse homem chega diante do rei e fala, rei, o teu sonho foi isso. Vai acontecer desse jeito, assim. Irmão, é a graça de Deus, a presença de Deus. Pode ser, você pode estar onde que for, mas se você está no centro da vontade de Deus, se você se mantém firme na presença de Deus, Deus te honra, Deus te exalta, porque você está glorificando e publicizando o nome do Senhor perante esta ímpia cultura que a gente vive hoje. Fica de pé em nome de Jesus. Então, nós também que somos jovens maduros, e todos os jovens, precisamos andar. Os tempos são estranhos, gente. Os tempos são estranhos. Estão querendo até calar as manifestações religiosas em nosso país. E só vai permanecer de pé quem está firme diante de Deus e firme nesta palavra. Pastor, o senhor me permite orar pela igreja? Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Você jovem, você serva do Senhor, pede para Deus guardar a tua mente e o teu coração, na sua escola, na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, onde você estiver, porque estão tentando tirar a nossa identidade. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus. Deus, eu apresento diante de Ti a Tua igreja, a mocidade desta igreja, as nossas vidas também, ó Senhor da glória. Meu Deus amado, nós estamos sendo bombardeados a todo instante, a todo momento, principalmente na palma de nossas mãos, Senhor, com essas tecnologias, ó Deus.
Mas nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, o teu fortalecimento, a tua graça sobre nós, ó Pai. Porque certa feita teu servo pediu para o Senhor retirar o espinho na carne. Mas o Senhor disse que a tua graça bastava sobre a vida dele, e que a tua graça baste sobre nós, para que possamos vencer, para que consigamos vencer as agruras desta vida, as tribulações, as seduções, as tentações, ó Pai. Guarda nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Sê com teu povo, sê com esta igreja, com o pastor desta igreja, com os obreiros, com toda a membresia, em nome de Jesus. Em especial com esta juventude, Senhor, que está na liderança nesta noite deste trabalho. Que o Senhor dê graça, Senhor, a este departamento. Que o Senhor dê graça a estes jovens, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Devolva quem de direito.